noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante sensível e também bastante complexo, que é o aborto. O aborto ele significa a interrupção da gestação e com isso também a interrupção da oportunidade que aquele espírito teria de reencarnar e assim poder dar prosseguimento em alguns passos muito importantes para a sua evolução, que só são possíveis na reencarnação. Porque a vida corporal, ela é o quê? Ela é a oportunidade do espírito, a oportunidade que o espírito teria para progredir, para evoluir, para reparar erros do passado. E com o aborto, nós interrompemos, nós tiramos do espírito essa oportunidade. E quais são as situações, quais são os motivos que levam as pessoas normalmente a optar por interromper uma gestação? Às vezes a gravidez surgiu num momento que o casal acha que é inadequado, às vezes a situação financeira está difícil, às vezes eles descobrem que esse feto ele está com uma má formação, às vezes simplesmente é pelo receio que os pais têm do trabalho que vai dar para criar essa criança. Então a maioria desses argumentos que nós vemos para a realização do aborto, eles são pautados no nosso desconhecimento. Nós desconhecemos a real importância da reencarnação para o espírito. Então nós arrumamos alegações para interromper a gravidez por motivos que são completamente diferentes do objetivo da vida. Porque qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é o progresso e a evolução do espírito. Às vezes a gente escuta também aquela alegação de que é um direito da mulher escolher se ela quer ou não ter filhos. E assim, realmente ninguém é obrigado a ser pai, a ser mãe. O livre-arbítrio nos foi dado por Deus e cada um decide como é que vai conduzir a sua encarnação. Nós somos livres para escolher. Só que essa escolha, ela tem que ser tomada e as medidas necessárias têm que ser tomadas antes que haja a concepção, antes que surja a gravidez. Porque a partir do momento que surge a gravidez, eu não estou falando mais só do meu corpo, eu estou falando de outro ser, de outro espírito, de outro corpo que se desenvolve ali dentro de mim. Eu estou falando da oportunidade de reencarnação de outro espírito, então não é mais só comigo. Muitas vezes nós analisamos o aborto de uma forma muito materialista, achando que a vida começa no berço e termina no túmulo. Então, a ideia da nossa reflexão de hoje é trazer alguns esclarecimentos de algumas situações, trazendo a visão espírita do aborto, a visão espírita sobre essas situações, para que a nossa defesa da vida ela possa ser pautada no conhecimento e no entendimento da reencarnação e de uma vida eterna. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem objetivamente, que é o direito de viver. E esse direito de viver é um direito de todos os espíritos e de todos os seres criados por Deus. Esse direito de viver, ele significa a oportunidade do espírito de estagiar na escola da vida, que é a Terra. E os espíritos complementam dizendo assim: é por isso que ninguém tem o direito de interromper a vida do outro em qualquer circunstância. E do ponto de vista da doutrina espírita, a vida começa já na concepção. A partir do momento em que houve a fecundação do óvulo, a doutrina espírita considera que ali já começa a vida e a partir desse momento já é considerado aborto. No livro Os Missionários da Luz, André Luiz mostra para nós como acontece esse processo da fecundação, a beleza desse momento, onde após o ato sexual, os mentores eles vão até o local onde o casal está para dar prosseguimento nessa fecundação e ali eles vão
avaliar qual espermatozoide é o que tem a carga genética mais adequada para formar aquele corpo que foi programado para aquela encarnação daquele espírito. Quando eles acham esse espermatozoide, eles potencializam, eles jogam uma carga magnética nesse espermatozoide e assim ele dispara na frente dos outros e consegue fecundar o óvulo. Então, a partir desse momento, já é feita a ligação espiritual, com o auxílio dos benfeitores. O espírito reencarnante, nesse momento, ele já fica ligado a esse óvulo fecundado e ele vai começar a coordenar a multiplicação dessas células. Então, é a partir da fecundação, ali já existe o espírito reencarnante. Por isso que a doutrina espírita, ela defende a vida desde o momento da concepção. Hoje no Brasil, a nossa lei atual, ela permite o aborto em 3 situações, que seriam a situação em que a vida da mãe corre risco, a situação do bebê anencéfalo e a situação do estupro, né? E Kardec pergunta para a espiritualidade, lá entre as questões 353 e 360, ele conversa com a espiritualidade sobre isso, sobre o retorno à vida corporal, sobre o aborto, e ele pergunta: a lei divina aprova que se aborte para proteger a vida da mãe? Os espíritos respondem para ele que é preferível preservar uma vida que já existe do que uma vida que está em formação. Então a gente vai ver que existe uma única exceção em que a doutrina espírita concorda com a lei humana e aceita o aborto para preservar a vida da mãe. Aqui também dá para a gente trazer aquela situação da gravidez na adolescência, porque se a menina ela engravida numa situação, uma idade muito precoce, o que a doutrina diz? A doutrina diz que cabe à ciência nos informar se aquele corpo tem condições de desenvolver uma gravidez. Se aquele corpo tem condições, que a gestação continue. Agora, se a ciência diz que não, aquele corpo ainda é muito novo, ainda não está pronto para desenvolver essa gestação, a doutrina concorda com a ciência e a doutrina nos orienta a abreviar essa gestação para preservar a vida que já existe, preservar a vida dessa mãe que ainda é muito nova, que ainda é uma criança. Outra situação que a nossa lei atual permite seria em relação ao estupro, que realmente é um ato muito violento, um ato terrível, mas nós vamos analisar esse ato. Primeiro, não foi o espírito que está ali, o espírito dessa criança, quem cometeu esse ato, não foi ele que praticou esse ato de violência. E ele é tão vítima quanto aquela mãe. Por situações que nós desconhecemos, porque nós não sabemos a história desses espíritos envolvidos, para saber por que aquele espírito tem que retornar à vida através de um ato tão violento. Nós não sabemos o que aconteceu com eles no passado. E a mãe, aquela mãe que consegue, numa situação dessas, levar em frente a gravidez, mesmo sabendo que quando aquele bebê nascer, talvez ela não seja capaz de criar aquela criança, porque toda vez que ela olhar para aquela criança, ela vai lembrar daquele momento, ela vai lembrar daquele ato. Aquela mãe que mesmo assim consegue levar essa gravidez até o fim, depois entregar essa criança para os órgãos de adoção, que seja, ao menos essa mãe, ela não está impedindo que esse espírito retorne à vida e que esse espírito tenha a sua oportunidade de evolução e de progresso que estava planejada. Porque aquele ser que surge ali não praticou aquele ato. Ele é tão vítima quanto aquela mãe. Independente desse ato violento, essa reencarnação desse espírito, ela estava planejada para acontecer. Porque no momento da fecundação, os benfeitores, eles estão ali para colaborar, para coordenar com aquele processo de fecundação. E a fecundação, ela não ocorre se não houver uma programação para isso. Ela não ocorre se ela não foi planejada no mundo espiritual. Então, muito provavelmente, esse ato violento não estava no planejamento. Mas a vinda dessa criança, a reencarnação desse espírito estava.
estava. E no caso de estupro, o trabalho dos nossos mentores, ele é gigantesco, porque eles têm que isolar toda a atmosfera negativa que está ali, eles têm que isolar toda aquela lembrança da crueldade, eles têm que isolar todos os obsessores que estavam ali acompanhando aquele homem que praticou esse ato, para proteger esse feto, para conseguir dar prosseguimento na fecundação, dar prosseguimento na formação desse corpo e no direito desse espírito de retornar à vida. Então, mesmo nessa situação extremamente violenta, esse espírito ele tem o direito de retornar à vida, porque isso já estava programado. Então, em caso de estupro, a doutrina, como ela defende a vida, ela defende que essa gestação vá adiante. Outra situação que a lei permite o aborto seria do bebê anencéfalo. O que a gente escuta muito é que essa criança não vai sobreviver mesmo, não vai viver muito, então por que eu vou deixar ele nascer, né? Mas quando nós conhecemos um pouquinho da doutrina e nós entendemos o processo reencarnatório, nós vemos que esse processo reencarnatório, ele é fruto de uma programação extremamente bem elaborada, extremamente detalhada, feita pelos nossos benfeitores no mundo maior. Então, a reencarnar exige não só uma riqueza de detalhes que são programados para o corpo físico que nós vamos utilizar nessa reencarnação, como também uma riqueza de detalhes em todas as experiências que nós vamos vivenciar, no plano da família, no plano da saúde, no campo do convívio social, no campo do trabalho. Tudo isso é muito bem elaborado com a ajuda dos benfeitores lá no mundo espiritual. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala que quando nós temos condições, quando nós estamos bem, nós inclusive nos sentamos com os nossos mentores para ajudar a fazer essa programação reencarnatória. Portanto, não existe acaso e não existe descuido, pelo contrário. O que existe é uma programação ricamente detalhada em todos os casos de reencarne. Então, quando surge uma doença grave ou quando surge uma anomalia nesse corpo que está em formação, isso não é fruto do acaso, isso é o fruto de uma programação. E essa programação, ela não visa castigar o espírito, ela não visa castigar o pai ou a mãe, ela visa ajudá-los a reconstruir a sua própria história, a reparar a sua própria história. E às vezes até a reparar o próprio perispírito dessa criança, que precisa disso para no futuro conseguir moldar um corpo físico melhor, com menos doenças. Porque a reencarnação, ela é importante, inclusive, para reconstruir o nosso perispírito. O que é perispírito? Perispírito é um corpo espiritual que molda o nosso corpo físico. E às vezes espíritos que prejudicaram gravemente o próprio corpo ou de outras pessoas em outras reencarnações, eles vêm com essas marcas no seu perispírito. E eles precisam da reencarnação para conseguir reparar essas marcas, para conseguir reconstruir esse perispírito, para que numa próxima encarnação eles possam vir com seu perispírito já reconstruído e consequentemente com um corpo físico de uma forma mais regular, porque essas marcas no perispírito, elas afetam a forma do nosso corpo físico. E quando se fala do anencéfalo, nós precisamos lembrar que esse espírito, ele está vindo, pode ser que ele não tenha condições de viver nem por algumas horas, mas essa decisão, ela não cabe a nós. Essa decisão, ela cabe somente a Deus. Kardec pergunta para a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, na pergunta 360, é racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Ou seja, será que nós temos que cuidar desse feto que não tem muita chance de sobreviver da mesma forma que nós cuidaríamos daquele outro que tem chance? E olha a resposta da espiritualidade, eles dizem assim: em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas às vezes pela vontade do Criador?
isso pertence aos seus desígnios que pessoa alguma é chamada a julgar. Então, talvez nesse momento a gente não seja capaz de compreender por que aquilo está acontecendo. Mas conhecendo as leis divinas, conhecendo a reencarnação, sabendo que nada é por acaso, nós precisamos aceitar as situações que nos são colocadas por Deus. E como é que será que reagem esses espíritos que são impedidos de nascer pelo aborto? Kardec faz essa pergunta. O que acontece com o espírito que se viu ali a sua programação sendo abortada? E os espíritos respondem que ele vai ter que fazer uma nova programação. Mas qual será que é a reação desses espíritos? Como eles se sentem com isso? Porque a gente lá no mundo espiritual faz uma programação, às vezes dizendo que vai trazer para a nossa família, para o nosso convívio próximo, outros espíritos que foram nossos companheiros de aventuras infelizes do passado. E muitas vezes nós nos comprometemos com eles lá no mundo espiritual, porque nós precisamos de um perdão desses espíritos, ou nós precisamos dessa oportunidade de perdoá-los, ou nós precisamos criar algum vínculo afetivo que é necessário para a nossa evolução. Então você imagina qual é a reação desses espíritos, desses nossos companheiros, quando a gente faz toda essa programação, quando a gente se compromete com eles e aí a gente chega aqui na matéria e simplesmente nós desistimos dessa programação. Pode ser que esse espírito nos perdoe, pode ser que esse espírito compreenda a nossa fragilidade, a nossa ignorância com relação às leis divinas, com relação à reencarnação, pode ser que isso aconteça. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é que esse espírito, ele acaba desenvolvendo sentimentos de mágoa e de ódio muito profundos por essa pessoa ou pelas pessoas que estão ali envolvidas no aborto dele. E ele acaba se tornando um obsessor dessas pessoas. No Espiritismo, nós falamos muito de agravantes e de atenuantes. É importante colocar que uma pessoa que não conhece a doutrina, uma pessoa que não conhece as leis divinas, se ela realiza um ato desses por desconhecimento, isso é um atenuante, e é claro que as consequências para essa pessoa serão diferentes, porque uma coisa é você cometer o ato sem saber da sua gravidade, outra coisa é você saber e mesmo assim você cometer esse ato, né? Nessa questão de agravantes e atenuantes, muitas vezes a gestante comete o aborto induzida ou influenciada por outras pessoas, sejam os pais, o companheiro, o pai da criança, são várias as situações. E todos os envolvidos no aborto têm a sua parcela de responsabilidade, não só a gestante que cometeu o aborto, mas também o companheiro que obrigou, os pais, os amigos que influenciaram e até a equipe médica que participou na realização desse aborto. Todos têm a sua parcela de culpa. E as consequências desse aborto, elas poderão ser físicas, elas poderão ser espirituais e elas poderão ser também psíquicas. As consequências podem ser físicas no caso de hemorragias, perfuração do útero e até o próprio desencarne durante a realização desse aborto, mas também podem haver consequências espirituais, como os obsessores que podem surgir por causa disso, consequências que podem surgir na nossa próxima encarnação, como algumas doenças, alguns problemas do corpo físico, dificuldade em engravidar, ou elas podem ser também psíquicas, como uma melancolia, uma depressão, que às vezes não surge logo após o ato, mas muitos anos depois da realização desse aborto, essa pessoa pode entrar numa depressão profunda, ou ela pode entrar então num processo de culpa muito grave. E quando acontece de realizar um aborto, só depois a pessoa perceber o seu erro, o que ela não pode é ficar estagnada nesse processo de culpa, nessa melancolia. Porque assim, o arrependimento, ele é importantíssimo, ele é fundamental para o nosso crescimento. Só que se a pessoa ficar ali paralisada por esse processo de culpa, ela acaba criando uma atmosfera tão negativa para si mesma
que ela acaba entrando num processo obsessivo, às vezes nem pelo espírito que foi abortado, mas por outros espíritos que estão ali nessa mesma sintonia que ela. Então, parar na culpa é algo que nós não podemos fazer. Então, o arrependimento é sim o primeiro passo, mas o segundo passo, tão importante quanto, é tentar refazer a nossa história nessa encarnação mesmo, com atitudes de amor, com trabalho no bem, cuidando de criança, cuidando de gestantes, cuidando de pessoas, fazendo coisas boas, porque tudo isso vai entrando na nossa contabilidade divina. E isso vai inclusive nos dando o amparo, nos dando a cobertura espiritual para que a gente fique protegido do assédio desses obsessores. Outra coisa muito importante também é o conhecimento. Porque a partir do momento que você sabe que você é um espírito imortal, você sabe que está aqui para trabalhar no seu progresso, você sabe que você precisa da reencarnação para desenvolver a sua parte intelectual, a sua parte moral, os seus valores espirituais, as suas virtudes, o seu amor ao próximo. A partir do momento que você sabe disso, você já tem condições de valorizar a vida de uma forma diferente, de uma forma muito maior. Então a gente precisa recomeçar agora, já nessa reencarnação, e orar por esse espírito, mandar para ele sempre uma vibração carinhosa, né? Kardec também pergunta para a espiritualidade por que acontecem os abortos espontâneos, que é quando a gravidez é interrompida sem que o pai ou a mãe queiram, né? E os benfeitores respondem que isso é uma prova ou para os pais, ou é uma prova para esse espírito reencarnante, ou então é uma prova para os dois também. E eles colocam que isso muitas vezes também pode acontecer por uma carga mental muito negativa ou pelo comportamento da mãe, algumas vezes, e até pelo comportamento do espírito que recua com medo dessa nova encarnação. Então, às vezes, o fracasso da gestação, ele se dá pelo comportamento da mãe, que ainda é muito ligada a vícios, muito ligada à dependência química, não cuida do seu corpo durante a gestação, e em função disso, o feto não consegue se desenvolver. E por mais que haja a proteção da espiritualidade, o que os benfeitores colocam pra gente é que eles podem fazer de tudo, mas quando a mãe não quer, quando a mãe não ajuda, não tem jeito, eles não conseguem ajudar. Outra situação que pode acontecer é quando o espírito fica com medo da reencarnação, e André Luiz mostra essa situação no livro Missionários da Luz, trazendo a história de Segismundo. Segismundo é um espírito que foi super bem preparado para reencarnar, ele estava inclusive muito animado com isso, mas quando chega a hora, por duas vezes, em dois momentos diferentes, ele recua, ele quer voltar atrás, porque ele tem medo de reencarnar e falhar novamente nessa reencarnação. Então isso é uma outra situação que pode acontecer. Não adianta a gente achar que é uma receita de bolo a situação dos abortos espontâneos e tentar aplicar para todo mundo, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós viveu outras vidas e traz a influência dessas outras vidas na nossa vida presente. Então, cada situação é uma situação diferente, né? Para finalizar, eu trouxe um trecho de uma mensagem de Bezerra de Menezes, onde ele diz assim: estejamos unidos em defesa da vida. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é meta final. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz-se um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa e experimentando o remorso hoje ou mais tarde. A necessidade de depurar-se, reabilitando-se do alto significado da vida, por isso os espíritos cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defendê-la onde quer que se apresente. Em especial a vida humana, no estágio avançado do processo de iluminação do ser, na busca de sua consciência plena e cósmica.
Inspirados pelo mundo espiritual superior, os obreiros do Cristo se erguem hoje para proclamar não só o direito à vida dos que estão em germe, que têm direito de nascer, como dos que se desprendem do corpo e têm o direito de permanecer até o último suspiro dentro de um organismo em processo prévio de degeneração. Que os benfeitores da humanidade continuem nos abençoando e fortalecendo a todos nós, para que nós tenhamos o ato corajoso de valorizar a vida. Muito obrigada pela atenção de todos.